Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. E hoje estou aqui com a doutora Daniela. Vamos contar um pouquinho aí sobre a trajetória dela, sobre a sua especialidade e muito prazer, muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast. Muito prazer, Renan. Muito feliz por estar aqui, primeira vez. Beleza. Então, doutora, bom, a gente já sabe que você é geriatra, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho ali da sua trajetória, da sua carreira, por que você decidiu escolher essa área que hoje em dia está crescendo, mas talvez não é aquela prioritária, né, que a galera geralmente se interessa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Bom, Renan, a geriatria, ela não foi uma escolha óbvia, não foi uma escolha assim logo de cara, tá? Eu terminei a faculdade de medicina, que já é uma formação muito longa, né? Muito cansada. E aí eu pensei, na época, em escolher uma especialidade que me traria maior conforto, no sentido de não precisar me desgastar tanto no contato humano, né? Na época eu estava tão cansada que foi esse o raciocínio. E aí eu prestei prova para anestesiologia e comecei uma residência médica de anestesiologia, eu seria anestesista. E foram se passando os meses, mas eu estava sentindo falta de alguma coisa, né? O anestesista é uma profissão maravilhosa, mas ele cuida do paciente ali no intraoperatório, no bloco cirúrgico. Depois ele não vê mais o paciente vai para casa, sabe-se lá o que acontece, né? A maioria fica bem, mas a gente não tem muito contato com esse desfecho. E aí aquilo estava sentindo falta. Eu que inicialmente não queria toda essa interação. E passando-se os meses, durante essa residência de anestesia, eu tive que fazer um estágio de UTI, porque fazia parte da grade, né? E dentro da UTI eu comecei a ter esse convívio diário, de ter o mesmo paciente todos os dias, e de passar um dia após o outro, e de ver a evolução, e de sentir se está melhorando ou não, de lidar também com os desfechos ruins. E isso para mim foi muito mais interessante, isso realmente me motivou muito mais dentro da medicina. E aí foi a partir desse momento que eu não consegui voltar para o bloco cirúrgico, né? Eu decidi que eu seria clínica, que eu precisaria mesmo de ter o contato humano, que isso faz parte de mim, de ter esse contato mais próximo. Então, eu fui fazer a residência de clínica médica e depois geriatria. E aí a geriatria também não foi algo que veio logo de cara, mas veio muito dessa minha vontade de continuar sendo a médica que cuida do todo. Eu não conseguia escolher uma especialidade, eu não conseguia ser a cardiologista, a gastro, enfim, ser aquela médica que vai ficar ali mais focada no órgão ou sistema. A geriatria é uma especialidade que estuda a pessoa e o envelhecimento como um todo. Então é muito ampla, é muito desafiadora, mas isso foi o que encheu meus olhos. Que legal. E aí, até trazendo esse ponto, como que foi todo esse processo dessa decisão, né, desse processo de residência que você fez? Como que foi aí mais ou menos essa experiência na residência? O que você viveu lá? Como que isso te acrescentou aí para o seu crescimento que você teve até hoje, né, no dia a dia? A geriatria, como eu falei, ela foi uma escolha muito baseada nisso, de que eu queria ter a visão do todo, eu não queria ser a médica especialista que fica só realmente em uma visão mais parcial. Mas quando eu entrei, me surpreendeu muito mais, né? Para mim, realmente, ela é muito maior do que parece. É uma especialidade que a gente lida desde pessoas multimorbidade, que a gente fala, pessoas muito doentes, pessoas em final de vida, e também pessoas que estão buscando um envelhecimento saudável, pessoas que estão buscando cuidar, né, aprender a cuidar de sua saúde para ter uma longevidade ativa, uma longevidade muito mais funcional. Tá, legal. E aí, até onde que você estudou? Até para quem tá vendo ali também que se inspira e também tem o desejo de fazer essa área, como que isso trouxe ali de benefício para você, o local que você estudou? Aí você diz de graduação. Graduação e residência, os dois. Sim. Eu sou mineira de Juiz de Fora, então eu fiz a minha faculdade na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou muito grata, porque, assim, ambiente incrível, professores muito inspiradores. Eu acho que a minha sorte é essa, desde o início da formação eu tive professores muito inspiradores, pessoas, além de excelentes médicos, humanamente muito, muito diferenciados mesmo. E me formei lá em Minas.
Mas lá eu realmente não tinha nenhum contato, não tenho médicos na família, não vi muita oportunidade para mim lá mesmo, né? Então, logo ao me formar, eu já sabia que eu sairia de lá. E aí surgiu a oportunidade de estudar em São Paulo. Primeiro dentro da anestesia, que eu falei que não foi algo que durou muito. E depois eu fiz a minha formação em clínica médica no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, que me deu uma visão também muito ampla, muito boa sobre a clínica. Foi durante a Covid, então também foi muito desafiador, né? Foi uma residência basicamente hospitalar, né? E lá dentro eu tive já muito contato com pessoas idosas, porque dentro do hospital é onde fica, né? O idoso dentro do sistema de saúde, ele acaba ficando internado mais do que pessoas jovens. E depois eu fui fazer a residência de geriatria no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Legal. E aí lá, né, eu também estudei lá no HC. Lá tem muito esse contexto multidisciplinar. Quanto que isso agrega, pensando no todo, ali no paciente final, né, no quanto isso beneficia mesmo o paciente, pensar nesse olhar que tem o HC? Nossa, 100%, né? Muito. O cuidado com a pessoa idosa, ele precisa ser essencialmente multidisciplinar, né? Um médico sozinho, imagina, não faz milagre. E é muito interessante quando a gente tem essa visão realmente de um nutricionista, de um educador físico, de um fisioterapeuta, enfim, dentistas, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Cada especialidade dessa traz a sua visão e o seu conhecimento teórico também sobre o processo de envelhecimento, sobre as terapias de reabilitação e de tratamento. Então, quando um consegue trabalhar com o outro e aprender com o outro, cada profissional fica muito melhor individualmente até, e juntos, né, melhor ainda. Bom, eu admiro bastante seu currículo, sua bagagem, mas vamos falar do hoje. Então, desde a residência até o seu dia a dia atual, como que é o mercado, né? Como que é o seu dia a dia de trabalho, o que você fez ali no início e como que você está hoje pensando ali a nível de carreira? Ótimo. Renan, hoje eu tenho basicamente dois focos assim, no meu trabalho, né? Eu trabalho num serviço de medicina preventiva, que é ligado ao Hospital de São Paulo. E lá eu lido com pessoas mais jovens, eu lido com o público 40, 50 a mais, são pessoas que procuram o serviço para fazer uma avaliação preventiva, uma avaliação de check-up, e são pessoas que querem envelhecer bem, né? Então, eu trago esse olhar da geriatria para a longevidade, para um envelhecimento saudável. E além disso, eu tenho o meu consultório, né, no qual eu trato realmente uma gama muito diversificada de pacientes, né, desde esse público também que vem mais jovem, buscando envelhecer com saúde, desde aos idosos comórbidos, né, o público com demências, que eu também gosto muito, né, gosto muito de cognição. Consultório é muito bom porque é muito diversificado, a gente nunca fica entediada e eu sempre estou aprendendo muito, né? Cada paciente traz para mim muito conhecimento, muita bagagem. E até pensando num pouquinho que você faz no consultório, você tem demanda de, por exemplo, um teleatendimento, a demanda do domiciliar, como que você atua ali em geral, pensando no idoso em si, né? A gente sabe que tem essas questões individuais de um acamado, por exemplo, alguém que não consegue ir até a assistência e a gente vai, ou até pensando nessa questão do teleatendimento, com essa questão da tecnologia, como que isso até mudou um pouquinho ali do cenário, das rotas do seu atendimento, da sua especialidade? É verdade. A geriatria, né, ela está em vários cenários. Então, por exemplo, quem trabalha com idosos, qualquer profissional de saúde, né, ele pode estar dentro de hospitais, dentro de instituições de longa permanência, né, que são os lares, as casas de repouso, clínicas de reabilitação, consultório. Então é muito amplo mesmo, né? E a gente está também na casa das pessoas. Existe esse público de idosos que não consegue por questões de mobilidade, às vezes por questões cognitivas, que não consegue se deslocar até o seu consultório, até a sua clínica. E eu faço esse tipo de atendimento também. Em São Paulo é um pouco complexo, porque, enfim, a cidade é gigante, a gente tem não o trânsito, né? cobrir todas as áreas.
Mas para isso a gente faz parcerias, né? Legal. Então a gente tem colegas que ajudam você em outras áreas, né? Digamos, áreas geográficas mesmo. Uhum. E é, sim, acho que um grande campo para a geriatria. E, além disso, o atendimento online, acho que veio na pandemia de forma torrencial, assim, essa questão do atendimento online, e veio para ficar. Hoje, muitas pessoas usam a telemedicina. Eu acho sensacional, excelente, especialmente pensando em regiões remotas, em lugares do Brasil que não têm acesso a especialistas. E a gente consegue fazer um bom trabalho por telemedicina também. Funciona muito bem. Sim. E aí, até pensando nisso, quais que são as maiores dificuldades ali que você encontra pensando em cada, vamos dizer, nicho assim, de atendimento que você faz? No domiciliar tem uma questão, né, que pega um pouco do deslocamento, mas o perfil de paciente é um pouco diferente do que vai na clínica. Queria que você desse ali de maneira geral um pouquinho quais são as dificuldades ali pensando nesses cada nicho ali que você atende. Temos sim. Bom, acho que no domiciliar o deslocamento e esse planejamento precisa ter uma estratégia, né, para você conseguir encaixar isso na sua agenda e fazer com que seja viável, né, não seja assim tão pesado. Senão você fica às vezes mais tempo no deslocamento do que com o paciente. Então, para o profissional, eu vejo que é esse o desafio. Além disso, lidar com toda a questão social que muitas vezes esse paciente está inserido, né? Então, a gente lida com as famílias, a gente lida com o ambiente, às vezes a casa não está adaptada, às vezes tem uma escada. Então, assim, são várias adaptações que a gente precisa fazer. Já do público que me procura no consultório, pensando em envelhecimento saudável, pensando em longevidade, os desafios, olha, eu acho que hoje eles estão muito na saúde mental, viu? As pessoas muitas vezes estão passando por situações de estresse muito grandes, estão vivendo dentro de um estresse crônico, né, que não conseguem respirar, que não conseguem parar para cuidar de si. E isso impede muito que a gente muitas vezes consiga iniciar terapias de mudança de estilo de vida, e tem como tratar, a gente consegue melhorar o estresse também. Além disso, a ansiedade, que é um problema global, quase de todo ali, mundo, né? hoje. Todo mundo tem um pouquinho, né? E as questões do mundo moderno, né? Isso tudo cai em cima dessa população que ainda está muito economicamente ativa, precisa lidar com isso. Muitas vezes são pessoas também que se encontram no que a gente chama de geração sanduíche, né? São adultos de 50, às vezes 60 anos, que ainda têm seus pais longevos e cuidam desses pais e estão ainda cuidando de filhos ou netos. Então, são pessoas que precisam cuidar de si e precisam cuidar de toda a família, de todo um ecossistema ali, trabalho. Então, o desafio é lidar também com esse tipo de complexidade. Então, é um público que não é doente necessariamente, mas há essa complexidade social envolvida. E aí, até queria saber, ouvir de você um pouquinho. A gente sabe que esse assunto de longevidade, de viver mais, está bem em voga, né, atualmente. As pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida está cada vez maior. Tecnologia, né, a assistência em si está muito mais completa. E aí, até queria perguntar para você isso. Como que você vê essa questão até da sua especialidade, das pessoas buscando cada vez mais o serviço? Ou você sente que as pessoas ainda não tiveram esse nível de consciência necessário? Renan, eu acho que a gente está numa situação de... Isso está crescendo, né? A consciência vem aumentando, mas acho que ainda está muito inicial, viu? Essa questão de viver mais não é mais um desejo, a gente já vive mais, né? O Brasil passou pela transição demográfica na segunda metade do século XX, então a população já envelheceu, então a gente já é longevo, não é raro você encontrar um paciente de 80, de 90 anos, mas a gente envelheceu doente, né? A gente envelheceu com uma carga de doenças muito grandes, muito grande, e o desafio hoje é envelhecer bem, né? Você chegar na idade de 80, de 90, de 100 anos, sem doenças, ativo, funcional, com autonomia. Então, a parte de viver mais eu acredito que a gente já tem, agora a parte de viver com qualidade é o que a gente está precisando conquistar. E até trazendo esse ponto,
pessoas que às vezes não buscaram ali assistência, deixaram em tese se levar ali, ou não tiveram condições suficientes. Pensando no hoje, para aquela pessoa que está ali entrando ali na terceira idade, ou até uns 70 anos, o que as pessoas podem fazer hoje para, vamos dizer, não deixar esse prejuízo ali do envelhecimento, que a gente sabe que fisiologicamente já tem, né, perdas funcionais, enfim, sistemicamente, e como que que dicas, quais conselhos que você daria para as pessoas mudarem no estilo de vida hoje, pensando nessa faixa etária? Então a gente está pensando assim, em pessoas que já envelheceram de certa forma, né, mas ainda provavelmente tem anos pela frente, décadas pela frente, né? Olha, eu diria, Renan, que a gente tem 3 pilares que servem para todo mundo e que são mesmo fundamentais. O primeiro seria movimento. Então, você como fisioterapeuta com certeza sabe disso, né? Não dá para ficar parado, né? A pessoa idosa, ela pode até ser aposentada, mas ela está aposentada do trabalho, ela não está aposentada da vida, né? Então, ela precisa estar ativa de alguma forma, ela precisa ou andar, ou... Claro, né? A gente indica treino para determinados tipos de pacientes, cada perfil de pessoa a gente vai indicar um tipo de treino, mas eu digo movimento no sentido geral, não ficar o dia inteiro sentado no sofá, né? A pessoa idosa, ela não tem que ficar ali o dia inteiro assistindo TV, ela precisa ter atividade, ela precisa sair, ela precisa fazer as compras dela, ela precisa andar. Eu acho que movimento de forma geral. O segundo ponto que eu traria seria a questão cognitiva, né? O estímulo mental. Da mesma forma que a gente faz uma poupança financeira para o envelhecimento, a gente deveria fazer uma reserva cognitiva também. Né? Então, independente da idade, e especialmente esse público 70, a ideia seria nunca parar de aprender. Então, também nunca deixar de receber estímulos e de se interessar pelas coisas. Então, faça um curso, pode ser um curso online, um curso na igreja, esteja interessado em aprender coisas novas. Se a tecnologia está difícil para você, peça ajuda, seu neto ajuda, seu filho ajuda, tem algum amigo para te ensinar como lidar com isso. Não se anule, né? Não diga que isso não é para mim, que já passou meu tempo, deixa para o meu filho resolver. Se interesse, queira sempre aprender. Um idioma, um instrumento musical, enfim. Aprenda, acho que é isso. Não deixe de buscar o aprendizado no que te interessa. E o que mais que eu daria para dizer? Eu acho que estar sempre próximo de pessoas, não se isolar. As conexões sociais, elas são essenciais no processo de envelhecimento. O que a gente vê são muitas pessoas idosas que, se aposentaram, os filhos saíram de casa, podem estar morando em outras cidades, os amigos, né, tá cada um com a sua vida, e essa pessoa vai ficando com uma rotina cada vez mais empobrecida, cada vez mais presa dentro de casa, sem convívio com outras pessoas. E isso é muito ruim do ponto de vista mental e físico, né? Isso é um determinante muito forte para o tipo de envelhecimento que essa pessoa vai ter. Aí até da sua experiência, sabendo um pouquinho disso, o que você vê de padrões ali, pensando na base ali de pacientes que você já atendeu, e que você vê ali que pensando em estilo de vida, pensando em mentalidade, pensando em hábitos de vida diário, o que você vê de padrões ali de pessoas que evoluíram uma comorbidade, por exemplo, tem um caso ali um pouco mais complexo, pensando na área médica, o que você vê ali de padrão? Você trouxe essa questão da mentalidade, Renan, e isso é um ponto muito importante também. É muito interessante quando a gente tem pacientes mais velhos, 90 a mais, os que chegam nessa idade bem, tá? Os que chegam com uma baixa carga de doenças, ativos, participativos socialmente, são pessoas geralmente que tiveram uma visão muito positiva da vida. Pessoas resilientes e, além disso, otimistas. É muito interessante, né? Existem estudos nessa área, mas a visão positiva da vida, eu acho que ela traz também um ganho muito grande, tá? Em saúde mesmo. Existe o conceito de florescimento, não sei se você já ouviu falar, né? Que é um conceito dentro da psicologia positiva, que está muito ligado a você alcançar idades longevas e, ao longo da vida,
alcançar um estado de plenitude, de bem-estar em várias áreas. Esse seria o florescimento de cada pessoa. E um dos pontos principais do florescimento seria ter essa atitude positiva diante da vida, diante dos problemas. Muitas vezes são pessoas que sofreram muito, tiveram perdas, né, muito dolorosas. Acho que todo mundo vai ter em algum momento, né? Normal. E mesmo assim elas conseguem se manter firmes e resilientes. Isso é incrível. É aquela famosa que você sofre alguma coisa que te derruba, né? Que pode ser um fator de risco ali também, as pessoas né? muitas vezes não conseguem se levantar, né, depois dessa derrubada, porque a gente vai cair. Mas é preciso saber se levantar, ter mesmo essa resiliência. Sim. E aí até pensando na geriatria em geral, uma coisa que a gente vê ali no dia a dia é que o geriatra, ele aborda várias, vamos dizer que, subespecialidades da área da médica, né? Então você é um pouquinho também psiquiatra, você é um pouquinho ortopedista, você é um pouquinho cardio, pneumo. E aí eu queria até perguntar para você sobre isso. Como que funciona, até nessa questão médica em si, todas essas, vamos dizer, essas subdivisões ali que você atua pensando no paciente idoso em geral? A geriatria tradicional, ela foi criada, né, pensando em lidar com essa multimorbidade mesmo, né, com pessoas com várias doenças de várias áreas diferentes. O que a gente observa é que quando existe uma pessoa que tem várias doenças e frequenta vários especialistas diferentes, considerando que são doenças comuns, tá? Não estou falando de doença rara, uma pressão alta que vai no cardiologista, um diabetes que vai no endocrinologista, aí uma asma que vai no pneumologista. Talvez para uma pessoa jovem não tenha problema, né? Porque ela vai saber lidar com todas as prescrições, ela vai conseguir lidar com as diferentes opiniões dos especialistas. Mas uma pessoa mais velha, que já tem um acúmulo ali de medicações na prescrição, quando ela precisa passar em vários especialistas, ocorre o que a gente chama de cuidado fragmentado, né? É difícil que um especialista que cuide ali de uma doença, que ele vá olhar o que essa pessoa já está tomando para outras coisas, né? Ou que ele... Porque muitas vezes não está na rotina dele mesmo fazer isso, né? Então, esse paciente ele pode estar sob maior risco de ter o que a gente chama de polifarmácia, que é o uso de um monte de medicações, um acúmulo, né, de medicações, aquela listinha que vai só crescendo, cada médico que vai incluir uma. Ocorrem muitas interações medicamentosas, porque uma medicação pode potencializar ou anular o efeito da outra. E a pessoa idosa está mais sujeita a efeitos colaterais também, pela própria constituição corporal dela. Então, ela já tem um risco aumentado por si só. Junta com essa questão toda de vários remédios e da interação entre eles, o risco de efeito colateral aumenta ainda mais. Então, o geriatra ele entra nesse cenário. A gente tem informação e tem conhecimento para tratar, sim, as principais doenças que acometem pessoas idosas. São doenças que um clínico já poderia tratar, né, as doenças mais comuns. Porém, o geriatra vem com esse olhar de reduzir efeitos colaterais, de reduzir interações, de enxugar ao máximo a receita da pessoa, de muitas vezes usar uma medicação que vai ter efeito para 2, 3 doenças que essa pessoa tem. Então, uma medicação já ajuda em várias coisinhas diferentes. Eu reduzo, então, as medicações da lista. Então, o geriatra está preparado para isso. E aí, tudo que você me falou aqui me deu esse lapso que pensando que o idoso ele é muito complexo. Então tem muitas complexidades vindas fisiológicas, mas eu também imagino que você deve passar por isso, algumas questões sociais, de ambiente. Pensando nessa complexidade do público idoso, o que você tem a dizer um pouco sobre isso, pensando nessas questões ali que envolvem ali todo esse ambiente também? É muito complexo, inclusive, Renan, do ponto de vista social, eu diria. Tá? Então, além da gente lidar com toda a complexidade clínica, a gente lida com a complexidade social também. Então, a gente lida com famílias diferentes, com culturas diferentes, né? Pacientes que foram criados em situações diferentes.
Tem questões econômicas importantes também. O envelhecimento, ele não é igualitário, né? Uma pessoa que teve condições econômicas mais favoráveis na vida, ela tende a ter um envelhecimento melhor do que uma pessoa que não teve. Então, assim, é muito complexo mesmo e faz parte do cuidado profissional de quem trabalha com isso, estar atento a essas complexidades também. Então, não só o médico, mas eu acredito que todos os profissionais de saúde que estão cuidando de uma pessoa idosa, esses profissionais precisam estar cientes e precisam adaptar o seu cuidado para todas essas especificidades. E aí, até pensando nisso, qual que é a maior dificuldade de atender uma pessoa idosa? E aí também já trazendo um segundo ponto, que idoso tem sempre esse estigma que a população em geral pensa que é frágil. E eu queria que você abordasse um pouquinho sobre isso. Muito bem. Bom, pensando aqui, qual seria a maior dificuldade em atender essas pessoas? Eu acho, Renan, que é integrar o cuidado. Então, a gente precisa integrar o cuidado da pessoa idosa com a família, com o ambiente social dela, muitas vezes. Então, pode ser uma pessoa que trabalha, pode ser uma pessoa que está inserida em outros grupos sociais, e com os demais profissionais de saúde, que é fundamental. Então, essa integração ela é desafiadora, porque isso exige tempo, exige disponibilidade e exige que os demais ali que estão dentro desse complexo todo estejam interessados e colaborem também. Né? Muitas vezes eu tenho um paciente que eu falo, olha, sei lá, o paciente tem um fisioterapeuta. Me passa o contato do seu fisioterapeuta, vamos trocar uma ideia. Às vezes eu não consigo falar com o profissional. Eu acho que é até mais comum do fisioterapeuta não conseguir falar com o médico, né? Inclusive, né? Que vocês tentam falar e não conseguem. Então, essa integração do cuidado, ela fica prejudicada e aí o paciente é que sofre. Então, eu acho que isso é o mais difícil, eu diria. E para desmistificar um pouco essa questão do idoso ser frágil, acho que até essas questões um pouco de etarismo, o que você tem a dizer e acrescentar com isso? Pois é, Renan. Há muito preconceito, né, relacionado à idade. É o etarismo, que é esse preconceito relacionado ao envelhecimento, à idade. E o que eu gosto sempre de falar é que, veja, a gente é jovem, vamos colocar assim, talvez dos 15 aos 30, 40 anos. Você é jovem por esse período. Depois, todo o resto da sua vida, você não vai ser talvez jovem, você vai ser outra coisa. Então, por que a gente normatiza, né? A gente quer ser jovem o tempo todo, a gente fica voltando sempre para isso, referenciando sempre esse momento da vida, sendo que talvez a maior parte da sua vida seja fora disso, né? Seja na maturidade e seja na velhice. Talvez a maior parte da sua vida, né, esteja na velhice ou pelo menos na maturidade. Então a gente precisa normalizar envelhecer e começar a enxergar o envelhecimento como uma coisa boa, positiva. Né? O envelhecimento, ele é uma oportunidade, é um presente, é uma conquista. Mas eu acho que falta muito. A gente precisa falar sobre isso, que bom que estamos falando aqui. Uhum. Né? Mas em termos de mídia, em termos de economia, falta um pouco as pessoas se ligarem de que, inclusive, essa população 50 a mais que está envelhecendo ou já envelheceu é um grande público consumidor, né? Um grande mercado, então deveria ser mais valorizado. E aí, até pensando projeções futuras da especialidade, então a gente falou dessa inversão da pirâmide etária, por exemplo. Uhum. Como que você imagina que vai estar a especialidade daqui a 10, 15, 20, 30 anos, pensando toda nessa evolução tecnológica e também pensando que, vamos dizer que a base de pacientes vai estar muito maior, né? Então, as pessoas que estarão na terceira idade vai ter mais do que até, a gente diz que uma população adulto ativo, né? Então, como que você vê, até você se vê e ver o futuro da especialidade? Perfeito, Renan. Bom, a partir de 2040, se eu não me engano, a gente já vai ter mais pessoas acima de 65 anos do que de 0 a 14. Então, assim, definitivamente seremos um país idoso. Em 2030, o Brasil já será a quinta maior população idosa do mundo.
Então, a gente tem, sim, muitos idosos e isso só vai aumentar. E cabe a todos os profissionais de saúde estarem adaptados para lidar com esse tipo de população, né? Cabe a todos estudar e saber as especificidades. Mas, como geriatra, veja, hoje a gente já tem um déficit de geriatras no país, né? Não há geriatras para atender todos os idosos, por isso que é importante que os clínicos e que os outros especialistas também se capacitem para lidar com idosos. Mas o que eu imagino para o futuro é que a geriatria, ela trabalhe sempre junto com o ecossistema de saúde, né? Então, a geriatria, ela faz sentido se eu consigo reabilitar e cuidar do meu paciente junto com uma equipe multidisciplinar, né? Então, essa integração e esse ecossistema, ele precisa estar muito bem fundamentado para que o paciente tenha resultados melhores. Então, o que eu vejo da especialidade hoje é isso. Clínicas voltadas para idosos, centros de reabilitação voltados para idosos, academias, vários serviços que podem estar voltados para essa população e cuidar bem dessa população. E você vê que até o perfil do paciente vai mudar também? Como que você acha que, pensando de toda a base de pacientes que você atende hoje no consultório, na assistência, você acha que vai mudar muito o panorama daqui a uns anos? Vai mudar, Renan. Já está mudando. Então, a gente tem já as pessoas longevas e a gente está tendo os longevos bem ativos, né? Os super idosos que a gente chama hoje. Então, primeiro que as pessoas estão tendo menos filhos, portanto, não tem essa mentalidade que talvez tinha algumas décadas atrás, de que vai ficar velhinho e o meu filho vai cuidar de mim, os meus filhos vão cuidar de mim. Hoje, as pessoas elas não querem ser cuidadas no sentido de ficar dependentes de filhos, né? As pessoas querem ser independentes e ter autonomia por muitos anos. Por isso que eu acredito que o mercado, e existe até um conceito de economia prateada, não sei se você conhece, né? Que é a economia voltada para atingir esse público, com serviços adaptados e totalmente estruturados para esse público. Esse é o futuro, é um público que trabalha por mais anos, né, vamos dizer assim, tem uma vida laboral aí mais longa, porque já que é mais longevo e já que tem mais saúde, terá mais saúde, trabalhará por mais anos, é uma população economicamente ativa. Hoje a população acima de 45, 50 anos é a população no Brasil com maior patrimônio líquido. Então, essas pessoas elas querem serviços diferenciados. Elas estão dispostas a pagar, inclusive, por serviços diferenciados. E aí, até pensando nisso, o que você acha que falta, principalmente de uma assistência vinda do ramo político? O que você acha que ainda falta acontecer, por exemplo, para a geriatria se tornar cada vez maior, pensando a nível até de consciência da população? Deixa eu pensar aqui. Porque vamos pensar que a assistência em si, principalmente, a gente está falando ali de pessoas que têm ali uma condição, que igual você acabou de falar. Sim, mas e para as pessoas que não têm, mas também querem ter esse envelhecimento ativo, esse envelhecimento saudável, ter um estilo de vida ali que favoreça a maior qualidade de vida? Sim, Renan. A gente, como profissional de saúde, a gente não pode fazer papel de palhaço. Porque, assim, eu faria um papel de palhaça se eu estou atendendo uma pessoa que está numa situação de baixa renda, que mora num bairro perigoso, e aí eu falo, olha, a senhora tem que fazer caminhada 3 vezes na semana. A senhora precisa comer proteína, carne, ovos, todos os dias, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. A pessoa, muitas vezes, ela não tem segurança para andar no bairro dela. Muitas vezes ela não tem condições financeiras de arcar com esse consumo de proteína, enfim, com o tipo de dieta que você está prescrevendo. Então, eu não tenho dúvida que são necessárias políticas públicas para que essa população que está envelhecendo e de baixa renda, que ela consiga ter acesso ao que seria básico em termos de qualidade de vida, né? Então, isso é uma grande barreira do nosso país. A gente
tem um país muito desigual e a maior parte da população realmente não consegue, não tem meios para individuais, né, de arcar com todas essas orientações de estilo de vida, de alimentação equilibrada, de sono. Então, é muito desafiador e eu espero que isso melhore ao longo dos anos. Inclusive, é difícil a gente ter espaços públicos e espaços coletivos que atendam essa população. Muitos vão à igreja, às vezes tem uma pracinha no bairro, mas se já é um bairro com violência, se já é um local difícil de você sair, difícil de você andar, se as calçadas estão péssimas, né, se não tem iluminação adequada, é uma barreira muito grande. E aí, pensando até nessa questão do como você pode contribuir com isso, pensando hoje e pensando no futuro. Como que a pessoa que te procura, muitas vezes elas, tanto sem ou com comorbidades, né, elas buscam principalmente um benefício ali de dor, o que seria o imobilismo, algo, né, que a gente falou, mental. O que seria ali o que a galera procura mais ali para você? Não, hoje o que eu mais recebo mesmo são pessoas muito preocupadas com a memória. Memória. Tá? É muito relacionado a esquecimentos. E as pessoas estão ficando muito esquecidas em idades cada vez mais jovens. Há uma preocupação muito grande com demência, né, com Alzheimer. Mas quando você vai entender o estilo de vida, como que aquela pessoa vive, o que está acontecendo na vida dela no momento, existem vários outros motivos para que esses esquecimentos apareçam. Então eu gosto sempre de falar isso, nem tudo é Alzheimer, né? Nem todo esquecimento é Alzheimer, nem toda demência é Alzheimer e nem todo esquecimento é demência. E aí, pensando também nessa questão, que conselho, que dica você daria para quem está assistindo, pensando nessa questão da longevidade, do envelhecimento saudável? Então, deixar essa palavra com você. Vamos lá. Quando a gente fala de longevidade, de envelhecimento saudável, o principal são pequenas ações diárias. É o que você faz dia a dia. E isso está ligado à prevenção, mas nesse caso a prevenção não necessariamente é você fazer hoje para colher no futuro. Eu vejo que quem faz hoje, colhe hoje mesmo. Quando você cuida do seu estilo de vida, quando você busca realmente viver uma vida com mais propósito e também com movimento, com uma alimentação mais natural, com menos industrializados, quando você valoriza seu sono, valoriza as suas conexões sociais, gerencia o estresse na sua vida, você colhe frutos agora, né? A sua vida torna-se melhor a partir do momento que você valoriza isso. Então, é uma escolha, é uma construção diária e no futuro você colherá frutos também. A longevidade virá se tudo der certo. Mas não faça só pensando no amanhã, faça pensando no hoje, porque quem faz isso hoje vive melhor. É isso, doutora. E eu queria deixar a palavra com você, se você tiver alguma mensagem final, algo nesse sentido, que você gostaria de trazer aqui para a nossa audiência. Renan, eu diria que a gente deve perder o medo de envelhecer. Tá? Eu acho que envelhecer é desafiador. Veja, nós somos jovens, mas a gente também está envelhecendo. E cada vez que eu olho no espelho, eu acho o cabelo branco, eu não deixo de me assustar ainda. Mas é preciso naturalizar isso, tá? E estar grato por isso. E não deixará de ser assustador em alguns momentos, eu imagino. Mas ver como um presente. Que bom que os anos estão passando, que bom que eu estou bem. E que bom que eu estou tendo a oportunidade de saber sobre isso, né? De me reconhecer e de me cuidar em todas as fases da minha vida. E doutora, para quem te procura, para quem gostou ali do episódio, para quem achou você uma pessoa interessante, como que as pessoas te acham? Podem me procurar no Instagram, né? Meu Instagram é daniela.meireles.geriatra e lá eu falo muito sobre estilo de vida, esquecimentos, memória, que são as queixas que eu recebo mais no meu consultório. Eu uso essa rede como forma de informação mesmo, né? Informar a população para que a gente deixe de acreditar em alguns mitos e quebrar alguns estigmas também do envelhecimento.
É isso. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi bem enriquecedor, tanto para nós aqui, quanto para as pessoas que estão assistindo também. Espero que você tenha gostado de ter participado do podcast também. Eu amei. Obrigada, Renan, pelo convite. Obrigada, pessoal do Além do Jaleco. É muito bom falar sobre isso, viu? É muito, muito gostoso. Eu amo, né, falar sobre envelhecimento. É isso. Aqui é a casa da gente literalmente expor as ideias, falar um pouquinho da especialidade, da carreira também, que acho que é muito agregador. Sim. Então, muito obrigado. E é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais um episódio do podcast Além do Jaleco e aguarde o próximo. Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho. Valeu!